Muito cuidado com os rótulos e primeiras impressões. Essa semana nós estamos olhando para a parábola do bom samaritano. E quando a gente olha para o trecho que está lá em Lucas 10:33, quando Jesus está contando a parábola, aquele mestre da lei, ele diz o seguinte: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. É muito interessante a gente perceber que Jesus está contando para um judeu a parábola do bom samaritano. É provável que Jesus tenha inventado essa história ali na hora e propositalmente escolheu um samaritano para ser a pessoa piedosa, a pessoa que faz a boa ação da história. Porque para um judeu, o samaritano era alguém que deveria ser mantido distante. Alguém que não era mais um judeu puro, alguém que era dispensável ou que não deveria ou com quem não deveria se buscar convivência. E aí a gente pode imaginar também como deveria ser a igreja no começo dos tempos e o que ela se assemelha da nossa igreja hoje, quais eram aquelas pessoas, como elas eram, será que elas se pareciam muito mais com os judeus peritos na lei ou com os samaritanos que não eram comumente tidos como os religiosos, os piedosos, aqueles que guardavam a lei? E quando você olha para a igreja, o que você imagina que são pessoas que Deus ama e quer alcançar? Será que são apenas aquelas pessoas que a gente enxerga como boas ou como dignas? Será que Deus não quer amar a todas as pessoas e alcançar a todas as pessoas e quer nos usar para ir até essas pessoas? Quais são os seus preconceitos? Quais são os rótulos que você coloca sobre as pessoas? Quais são as primeiras impressões que você tem sobre as pessoas? Saiba que Deus não rotulou você antes de te amar e Ele também não rotula as outras pessoas antes de amá-las. Nossa função é, primeiro, se entender como esse homem que caiu na mão dos salteadores e precisava de socorro. E segundo, se entender como um samaritano, que é ferramenta nas mãos de Deus para alcançar toda e qualquer pessoa. E para isso, a gente tem que deixar os nossos preconceitos de lado, a nossa tendência de colocar rótulos de lado, as nossas primeiras impressões de lado e olhar para as pessoas como alvo do amor e da missão de Deus. Uma abençoada sexta-feira, na paz de Cristo.